Oi pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje eu vou falar sobre a imigração aqui de Dublin. Eu sei que esse é um assunto que preocupa muitos de nós brasileiros quando escuta esse nome, imigração. E então a ideia do vídeo de hoje é trazer um pouquinho da minha experiência com a imigração aqui, tanto no aeroporto quanto na tirada do visto, tirando o GNIB. E também trazer algumas histórias que eu ouvi por aí, de conhecidos, amigos, enfim, para mostrar para vocês que a imigração não é tão cabulosa assim como a gente pensa antes de chegar aqui na Irlanda. Bom, muitos de vocês já sabem que para tirar o visto de estudante aqui em Dublin, vocês têm que primeiro chegar na Europa, né? Chegar na Irlanda, e já lá no aeroporto vai ter duas filas, né? Uma para europeus e outra para não europeus. Então, quem não tem passaporte europeu vai para a filinha, né, dos meros mortais. E foi o nosso caso, a gente chegou muito tenso aqui, porque a gente escuta muito sobre a imigração dos Estados Unidos, escuta muitas histórias ruins de pessoas que foram tirar o visto americano e tiveram o visto negado. Então, era uma preocupação que eu tinha já no Brasil, assim. Muitos de vocês sabem que para tirar o visto aqui de estudante na Irlanda, você só tira chegando aqui no país, né? Não tira antes, como é o caso dos Estados Unidos, que a gente tem que, antes de viajar, ir lá na imigração tirar o visto, e aqui é diferente. E eu ficava muito preocupada com isso, porque a gente escuta muitas histórias negativas dos Estados Unidos, de pessoas que tiveram visto negado, e eu ficava preocupada nesse sentido de, imagina, eu investi uma grana para vir para cá, paguei escola, acomodação, né, comprei euros, e aí chego aqui e a imigração diz que eu não posso ficar, sabe? Eu fiquei muito preocupada com se isso pudesse acontecer, mas é besteira. Eu sei que muitos de vocês devem pensar da mesma forma. Eu acho que é natural o brasileiro pensar isso, mas a ideia desse vídeo é tentar tranquilizar você, para vocês verem que não é tão terrível assim, tá? Logo que eu cheguei no aeroporto, já tinha uma fila para europeus e uma fila para não europeus para imigração, onde eu teria que apresentar a carta da escola, a carta da acomodação, os 3.000 euros e passaporte, enfim, falar o motivo que eu tava vindo pra Irlanda. E aí eu apresentei, na verdade, quando eu fui tirar o visto, eles não me pediram os 3.000 euros, eu tava com os 3.000 euros em espécie, numa doleira. E foi bem tranquilo, assim, eu acho que, como tava tudo certinho, eu tava com a carta da escola, a carta da acomodação, né, se precisasse ele provar que eu tinha os 3.000 euros, eu tinha pra apresentar. Então não tinha muito o que temer, mas a gente fica nervoso, eu confesso que eu fiquei meio tensa, tremendo um pouco, mas foi super de boa. Eles carimbaram meu passaporte com visto de 3 meses, que é o visto de turista. Dizem que eles também dão visto de 30 dias, mas no nosso caso ele deu o visto de 90 dias, porque para tirar o GNIB também não é uma coisa tão rápida, então acho que eles nem devem estar mais dando visto de 30 dias, porque tá quase que impossível para quem não conseguiu agendar o GNIB conseguir agendar em 30 dias. E, uma coisa legal é que quando eu fui passar na imigração, né, a primeira vez, eu tinha recém-chegado, meu inglês péssimo, eu passei com meu namorado, tipo, a gente foi junto, não precisamos passar separado, então pra quem vem de casal e tem esse medo, ai, né, não quero passar sozinha na imigração, tranquilo, você pode ir acompanhado e enfim, e se um de vocês falar melhor inglês, ajuda o outro, mas é de boa passar em dupla. Bom, daí a gente passou a imigração, entramos na Irlanda, estávamos em Dublin de fato, e aí a gente já tinha aquele processo todo da imigração mesmo para tirar o GNIB, para tirar o visto, né? E até isso eu fiquei tensa, mesmo já passando pela parte do aeroporto. No dia mesmo que eu fui tirar o GNIB, eu fiquei nervosa e eu não sabia por quê, assim, sabe? Eu tava tipo. Sabe quando a sensação que eu tinha é que eu ainda tinha um peso nas costas. E aí, quando eu tirei o GNIB, aquele peso sumiu, assim, sabe? E eu tava muito nervosa na hora, porque a gente escuta muitas histórias de pessoas sendo grossas, né? Tipo, de pessoas falar, ai, tu não pode renovar, volta daqui não sei quanto tempo. Enfim, a gente escuta muita história ruim e acaba se afetando com isso. Então eu fui bem nervosa de tirar o visto. Meu namorado também não tava muito tranquilo quanto a isso. Aí a gente chegou lá no dia e foi totalmente o oposto. O pessoal foi super educado, super simpático, conversou o tempo todo com a gente de outros assuntos, assim, porque eles
De uma certa forma, aquilo é o trabalho deles, eles têm que ser exigente e tudo, mas se você tem tudo dentro da lei, se você tá certinha, se você veio aqui realmente para estudar, sabe? Não tem por que achar que as pessoas vão ser grossas com você, assim, de graça. Então foi isso que aconteceu com a gente. A gente teve a melhor experiência possível com a imigração aqui. E depois que passou tudo isso, eu refleti sobre esse assunto, imigração, né? E eu acho que é exatamente isso. Eu acho que quando você tá dentro da lei, quando você tá fazendo tudo certo, você veio com acomodação, você veio com escola garantida, você tem o dinheiro que eles dizem que é o suficiente para você se manter aqui caso você não consiga um emprego. Você tá todo certo, sabe? Não tem por que achar que eles vão te negar o visto. Porque, além do mais, o visto não é de graça aqui. A gente paga 300 euros, sabe? Não é uma taxa barata, vai converter para reais, dá mais de R$ 1.000. E, poxa, você tá indo lá para falar que você quer ficar legal aqui, você quer pagar por isso. Por que que vai achar, sabe, que a pessoa vai dizer, não, você não pode ficar aqui? Tem tanta gente que vem pra cá e que quer ficar aqui e às vezes não tem o dinheiro da renovação, não tem o dinheiro do visto e acaba ficando ilegal e não vai lá, sabe? Não tem como ir lá. Nós, nosso caso, a gente estava indo lá pra ficar legal, pra mostrar, ó, somos brasileiros, viemos de fora, mas estamos aqui no país de vocês e dentro da lei, sabe? Cumprindo todas as regras que o governo exige. Então, acho que a gente tem que pensar muito nisso, assim, que a gente tá fazendo as coisas muito corretamente. Enfim, eu acho que a gente se afeta muito pelas histórias negativas que a gente escuta por aí. E eu vou trazer uma história que eu escutei esses dias, tá? Era uma pessoa que ela veio pra cá, ela ficou 3 meses com visto de turista, né? Ela veio sem escola, veio sem acomodação, veio como turista mesmo. E ela decidiu que queria ficar mais tempo, então ela decidiu que queria comprar um curso e que queria ter o visto de 8 meses. Então, para isso, ela tinha que pagar os 300 euros do GNIB. Então, o que que acontece? Muitas pessoas fazem isso, tá? Eu tô contando de um caso, mas agora eu lembrei de outro, de um colega meu que fez isso na minha primeira semana de aula. Ele me contou que tinha feito isso também. Sugeriram que ela saísse do país, que ela fosse para outro país perto, tipo Liverpool, que fosse, sei lá, para Londres, Amsterdã, para qualquer desses países próximos que a passagem seria barata e retornasse para a imigração, né? Entrasse novamente no aeroporto, eles veriam que o visto de 90 dias já tinha terminado e aí ela sim apresentaria a carta da escola, acomodação e tudo mais. E essa pessoa, ela, nesses 3 meses, ela decidiu trabalhar como au pair. E aí foi o erro dela, porque quando ela saiu e ela retornou no aeroporto, a imigração já tinha toda essa informação que ela tinha trabalhado como au pair. Inclusive, nos casos mais críticos, né, a imigração pega o celular da pessoa e leva para uma salinha, investiga toda a vida da pessoa e no celular ela acaba descobrindo que a pessoa estava aqui há 3 meses, acaba vendo foto de repente dela com a família, com criança e já saca na hora que a pessoa estava trabalhando como au pair. Só que o que que acontece? Se você é turista aqui, se você tem um visto de turista, você não pode trabalhar. E o que que aconteceu? Essa pessoa trabalhou e, de uma certa forma, ela tentou ficar legal aqui, só que a imigração disse, não, você vai voltar, você infringiu uma regra do país e você vai voltar pro seu país, você não vai ficar aqui. Então, acontece muito essas histórias, sabe? De pessoas falar assim, ai, conta a história pela metade. Ai, fui tirar meu visto e fui negada, tive que voltar pro Brasil. Aí todo mundo se desespera achando que isso é a maioria. Aí tu vai investigar o caso, a pessoa trabalhou ilegal durante os 3 meses, né, quando era turista. Então, assim, não se afetem por histórias que vocês não tenham conhecimento no detalhe, porque acontece muito disso. Se tu vai ouvir histórias de pessoas que fizeram tudo certinho e que fizeram tudo dentro da lei, dificilmente tu vai ouvir uma história desse tipo. Então, assim, se tu pega alguém que fez alguma coisinha fora da lei, com certeza vai ter alguma história ruim desse tipo. Então, a dica que eu dou é não deixem se afetar pelas histórias que vocês escutam por aí pela metade, sabe? Não tenham medo de vir pra cá, não tenham medo da imigração, porque vocês, se vocês estiverem vindo com tudo correto, se vocês estiverem vindo fazendo tudo dentro da lei,
Não tem por que vocês acharem que vai dar alguma coisa errado, entendeu? Eu tinha esse receio e eu acho que é natural as pessoas terem esse receio, tá? Não tô dizendo não tenha. Só que o que eu tô dizendo é que depois que eu passei por tudo isso, eu refleti sobre tudo que estava acontecendo e eu vi que não tinha necessidade de ter passado por todo esse nervoso, sabe? Foi meio que, à toa, porque eu tava fazendo tudo certo, eu tô fazendo tudo certo até hoje, sabe? Eu tô estudando, eu trabalho dentro das horas permitidas, eu não fiz nada de errado até agora. Enfim, falando sobre essa questão de trabalhar mais do que permitido, eu sei porque eu já ouvi muitos colegas meus que trabalham mais mesmo. Acho que cada um faz o que quer, não tô julgando aqui quem precisa trabalhar mais do que as 20 horas. Mas eu vi muita gente, assim, quando vai fazer essas viagens aqui pela Europa, quando tem que passar pela imigração no aeroporto, ficar com muito medo do que a imigração vai falar, se a imigração tem esse controle das horas ou não. Mas eu vi muita gente que trabalha mais de 20 horas e não teve problema. Eu não sei dizer se teve alguém que já foi barrado porque a imigração viu que a pessoa estava trabalhando mais de 20 horas. Mas eu sei que a imigração tem controle de tudo, tem controle de quantas horas tu trabalha, de quantas aulas tu tá assistindo, tu tá perdendo. É legal tá aqui dentro da lei, sabe? A gente tá num país que não é o nosso país, as coisas não são fáceis de se resolver como seriam quando a gente tá no nosso próprio país. Então, acho que é isso, acho que a gente só tem que cuidar essas coisinhas, assim, pra não passar nenhum tipo de perrengue desnecessário, sabe? Bom, pessoal, o que eu tinha pra falar de imigração é isso. Eu acho que a minha dica maior é relaxem. Não tem por que temer se você estiver fazendo tudo certinho dentro da lei. Aproveitem esses momentos de entrada no país e tirar o DNIB. Esses processos são muito marcantes, né? Eu tô contando aqui a minha história e relembrando tudo lá do começo. Então, não tem por que ficar nervoso. Venham com tudo certinho. Não precisa passar por nenhum tipo de situação chata, então vem com tudo certinho e vai dar tudo certo. Vocês só tem que aproveitar mesmo o intercâmbio de vocês e aproveitar esse período que vocês estão aqui. Legal? Então tá, se você gostou desse vídeo, dê um like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito e até a próxima!